Hoje eu vou te ensinar como criar scripts de vendas infinitos para estratégias de social selling, tá? Se você não conhece o que são estratégias de social selling, são basicamente estratégias para que você consiga vender através das suas redes sociais. Pode ser através do seu Instagram, pode ser através do seu TikTok, pode ser através do seu LinkedIn. Aí depende muito de onde o seu público-alvo está, tá? Mas hoje eu vou te ensinar a criar scripts de vendas infinitos e também scripts personalizados para falar exatamente da forma que você fala, tá? Como você escreve, como você quer que a sua marca seja representada e como você quer traçar isso no seu processo de vendas de social selling. Então, a gente vai utilizar esses scripts utilizando um conceito chamado Branding Voice, tá? Branding Voice nada mais é do que a forma de se comunicar que você tem no seu perfil, tá? Então a gente vai desenvolver isso juntos aqui, tá? E nós iremos fazer isso através desse conteúdo que está dentro desse documento de Notion, tá? Que eu desenvolvi. E a gente vai utilizar o ChatGPT ao nosso favor para poder construir esses scripts personalizados para nós, tá? Então, descendo aqui tem um vídeo explicando, mas como você já está aqui comigo assistindo esse vídeo, você não precisa assistir esse vídeo aqui de explicação, tá? Eu já vou explicar nesse vídeo aqui mesmo como você vai montar esses scripts, tá? Então, a gente tem 3 prompts que a gente vai estar utilizando aqui para a gente poder desenvolver esses scripts, tá? Então vamos lá, para começar eu vou explicar como que está desenvolvido esses prompts, esse primeiro prompt aqui, e depois nós iremos usar o ChatGPT para poder fazer a utilização deles, tá? Desses prompts, tá? Então a gente começa aqui com uma forma da gente poder transformar o chat em um especialista em social selling, né? Então eu pedi aqui para eles agir como um especialista em social selling e preparar para mim um script para que eu consiga fazer vendas, né? Para que eu consiga fazer vendas através do meu Instagram, tá? Aqui basicamente ele fala sobre desde o processo em que a pessoa começa a me seguir até o desenvolvimento ali, qualificação da pessoa, criar algum tipo de autoridade, criar alguns gatilhos ali para que eu consiga fazer com que a pessoa tenha necessidade do meu produto e depois fazer a chamada para uma venda ou até mesmo para uma sessão estratégica, uma reunião de vendas. Aí vai depender muito do funil que você vai estar utilizando acoplado ao social selling, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem é a abertura, a parte inicial, ou seja, quando a pessoa começa a te seguir. Porque a estratégia de social selling ela é especialmente utilizada para pessoas que começam a seguir o seu perfil. É óbvio que você pode utilizar isso também para prospecção ativa. Caso você for um iniciante, pode ser que funcione legal para você, tá? Caso você não tenha muitos seguidores. Mas aqui a gente tem um momento de abertura, ou seja, a gente vai identificar por que a pessoa está aqui, né? Então, nessa etapa é interessante que você não vá direto ao ponto, ou seja, não fique ali tentando fazer uma venda forçada logo de cara, né? Então, você tem que começar de uma forma simples, fazendo, por exemplo, um agradecimento para a pessoa, para ela ter te seguido, ou até mesmo criar um ponto de contato com essa pessoa do tipo, nossa, que legal, tava dando uma olhada aqui no seu perfil, muito legal, você fala sobre tal assunto, entendeu? Então é interessante você criar esse ponto de abertura inicial com a pessoa, né? Depois você tem um momento de qualificação, a segunda etapa, em que você vai identificar se essa pessoa é um candidato bom ou não para poder fazer um fechamento contigo. Então você vai fazer essa qualificação através de uma pergunta para poder identificar qual é o seu cliente ideal, tá? Inclusive, no final do vídeo eu vou te dar uma dica super top, então fica aqui comigo até o final, caso você não tenha definido ainda o seu cliente ideal, o seu avatar, a sua persona, eu vou te ajudar com isso, tá? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. A terceira etapa seria a lacuna, ou seja, o momento em que a gente vai achar uma brecha na construção ali do nosso bate-papo com essa pessoa, para a gente poder identificar qual que é o problema que ela está tendo para a gente poder entrar com o nosso processo de vendas, tá? Então, qual você diria que é o seu principal desafio hoje e onde você quer chegar? Então, esse aqui é um exemplo de pergunta que a gente coloca aqui dentro do prompt para que o ChatGPT tenha clareza do que a gente quer, né? Depois, na próxima etapa, a gente tem a etapa de necessidade, a etapa que a gente vai criar a necessidade da pessoa em ter esse bate-papo com a gente ou comprar já direto esse produto nosso, tá? Então, eles precisam de você? Como eles precisam de você? Então, aqui nessa etapa de necessidade, a gente cria isso. Depois, a gente tem a etapa de ajuda ou sessão estratégica. Ajuda pode ser tirar uma dúvida, pode ser ajudar a pessoa
com algum stories, ajudar a pessoa de alguma forma aí que você pode pensar que faça sentido para você ajudar essa pessoa. Pode ser até um imã de leads, né, por exemplo, um imã de leads gratuito, né, por exemplo, um e-book ou qualquer coisa nesse tipo. Ou uma sessão estratégica. O que é uma sessão estratégica? É uma estratégia muito utilizada pelo pessoal, em que você dá uma sessão estratégica gratuita para as pessoas, para você poder identificar gargalos no negócio da pessoa, traçar um plano estratégico para ela de forma gratuita. E ao final você faz um processo de vendas, caso a pessoa queira dar o próximo passo. Tá? Então aqui alguns exemplos, né? Gostaria de resolver esse problema? Eu posso te ajudar com isso. Adoraria te ajudar nisso, amigo. Topa um papo essa semana? Aí você vai estar chamando essa pessoa. Depois você tem a etapa de marcar uma chamada. É aqui onde você vai mandar o seu link para, por exemplo, o Calendly, que é uma ferramenta aí para poder fazer agendamento de reuniões, ou até mesmo utilizar, por exemplo, um formulário, tá? Você pode utilizar essas duas formas, ou até outras formas também, que possam ser interessantes você utilizar, até mesmo uma landing page, tá? E por último, se a pessoa não entrou nesse link, não agendou esse bate-papo contigo, você pode criar uma urgência nesse processo, tá? Então, você pode colocar ali alguns follow-ups junto com essa pessoa ao longo de semanas. Então, daqui uma semana eu falo com ela de novo, daqui a 2 meses eu tento falar com ela de novo, até você conseguir fazer o processo de vendas, tá? Então, a gente pega esse primeiro prompt, você vai clicar aqui em copiar, basicamente, e aqui dentro do ChatGPT a gente vai colar esse prompt, tá? Eu recomendo que você utilize o ChatGPT 4, tá? Mas caso você não tenha o ChatGPT 4, pode usar o 3.5, tá? Os resultados vão ser um pouco piores, mas também são bons, também serão satisfatórios, tá? Então você dá um Ctrl V aqui e dê um Enter. Ele basicamente aqui vai te dar uma resposta. Aí basicamente aqui ele só falou que ele entendeu, né? Falou os processos aqui, explicou certinho e falou que já podemos prosseguir para a próxima etapa, na etapa de desenvolvimento do Branding Voice, né? Que foi o que eu falei com vocês anteriormente, que é basicamente a etapa crucial para que a gente consiga ter mais personalidade no nosso script, tá? Então, agora a gente vai para o segundo prompt, tá? O segundo prompt, onde está escrito entre colchetes aqui assim, vocês vão ter que preencher com informações relacionadas à sua empresa, tá? É fundamental que vocês preencham essas etapas, tá? Então aqui tem, por exemplo, a etapa de definição de público, definição de missão, visão, valores, propósito, voz da marca, né? Como, por exemplo, a personalidade, se você é uma pessoa mais extrovertida, introvertida. E também o tom da marca, se você é mais rápido, você fala de forma transparente, se você fala com detalhes as coisas, se você é mais direto ao ponto. Alguns exemplos de saudação que você pode colocar aqui. Né, por exemplo, a gente pode falar, por exemplo, fala, nome, tudo bom? Dessa forma aqui, o chat ele vai personalizar melhor ainda a sua forma de falar, tá? Daí você pode colocar alguns exemplos também de despedida, né? E algumas observações. Essas observações é opcional você colocar. Por exemplo, você pode colocar evite erros de português, se atentar ao vocabulário positivo gerador, né? Porque em vendas a gente não utiliza muito vocabulário negativo, porque isso pode fazer com que a pessoa tome a ação de dizer não, né? Então, indiretamente, né? Subconscientemente falando. Então, não é interessante a gente utilizar preposições negativas, né? Evite colocar muitos detalhes, seja mais misterioso. Aí aqui na etapa de quais termos não usar, a gente pode colocar que não é para utilizar gírias, não é para utilizar diminutivos como aninha e coisas nesse sentido, né? Palavras negativas ou palavras de negação também é interessante colocar, tá? Mas são alguns exemplos. Aqui você está livre para poder escrever da forma que você achar melhor e que esteja mais de acordo com o seu perfil, tá bom? Aqui o que não pode ter, daí por exemplo, piadinha de mau gosto, preconceito, suposições e entre outras formas que você pode colocar aqui também. Aqui a etapa de inimigo comum também é fundamental até para o seu posicionamento de mercado, né? Então eu coloquei aqui, por exemplo, vendedores comuns, urgências, né? Que são pessoas que são agências que possuem uma única pessoa que trabalha, né? Prestador de serviço que cobra barato, etc, né? E aqui embaixo é a parte mais legalzinha, que é para você colocar seus principais emojis que você utiliza, tá? Aí eu recomendo que você pegue o seu celular, entre lá no seu WhatsApp, em qualquer conversa, abra a seção ali de emojis e veja quais são os emojis que estão ali no seu histórico, tá? Que provavelmente vão ser os que você mais utiliza, caso você não tenha consciência de qual você utiliza. Então você vai copiar esse prompt, você vai colar num bloco de notas
ou no seu WhatsApp Web, por exemplo, e você vai preencher todos esses campos aqui que estão entre colchetes, tá? Tem alguns que estão como formato opcional, né? Que, por exemplo, missão, visão, valores e propósito. Se você quiser, você pode preencher, mas caso você não tenha isso definido e não queira ter esse trabalho de fazer essa parte, você pode pular também, não tem problema não, tá bom? Mas daí você copia e prossegue lá pro chat GPT. Eu vou preencher o meu aqui e já que eu volto. Mas e aí, você tá gostando desse vídeo? Então não se esquece de deixar aqui o seu like, tá bom? E também deixar o comentário aqui, caso você queira que eu crie outros scripts no futuro, tá bom? Minha ideia é realmente criar outros scripts, por exemplo, script para WhatsApp, né? Por exemplo, script para atendimento, e coisas nesse sentido. Então, se você quer que eu apresente outros tipos de scripts que você pode estar utilizando aí mais voltado para o seu negócio, se você não utiliza, por exemplo, a estratégia de social selling, então pode deixar aqui no comentário que futuramente eu vou fazer um vídeo para poder também criar esse script para você, tá bom? Então, continuando. Então, peguei aqui, agora eu vou jogar aqui no chat GPT, tá? Já coloquei aqui algumas informações, eu coloquei, por exemplo, o público, ó, a adicção, sendo web designers que estão sofrendo para conseguir vender seus serviços por um preço justo e por não possuírem autoridade, acabam cobrando barato para pegar experiência, né? Aí eu coloquei missão, visão, voz da marca, coloquei aqui o tom, né? Rápido, transparente, direto, com clareza, saudações, como se despede, coloquei algumas observações, como evitar erros de português, gírias, o que não ter, piadas de mau gosto, aqui coloquei os inimigos comuns e coloquei aqui os principais emojis que eu utilizo, tá bom? Aí eu só vou dar um ok aqui, um send message e vamos ver qual que vai ser o resultado. Aqui, ó, já começou aqui com a abertura, já começou falando aqui, ó, fala fulano, tudo bom? Vi que começou a seguir aqui, muito obrigado, você vai ver que temos muita coisa boa vindo por aí para te ajudar a decolar. Então aqui já é um exemplo bem legal aqui de ponto de abertura que você pode fazer com os clientes que forem entrando no seu perfil e seguindo você. Aí depois um script aqui de qualificação. Aí coloca aqui, só por curiosidade, fulano, você está na jornada de web design tentando fazer seu nome e vender seu serviço por um preço justo, né? Aqui já tocando naquela ideia que eu falei para vocês, de que muitos web designers estão tentando, né, vender os seus serviços mais barato porque eles querem pegar a experiência. Então, um ponto de dor deles é que ele não consegue criar autoridade e acaba não colocando um valor justo para ele, né? Coloca um valor abaixo do mercado, né? Aqui também tem a lacuna, necessidade, ajuda, tal. Beleza. Mas, por exemplo, Gustavo, mas eu não gostei, por exemplo, do trecho aqui do script de abertura. Sem problema. Aqui é um vídeo sobre scripts infinitos, né? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar o nosso terceiro prompt. Nosso terceiro prompt é basicamente para a gente poder conseguir outros exemplos de respostas. Então eu vou colocar aqui, dar um Ctrl V, me dê mais 5 exemplos de scripts para a etapa X. No caso, a etapa X que eu quero é a de abertura, que foi a que eu não gostei, né? Então vou colocar no lugar do X. E pronto. Vamos ver o que o chat vai dar de resposta pra gente. Aqui, por exemplo, ó, e aí fulano, bem-vindo ao nosso espaço, espero que esteja pronto para algumas dicas matadoras que vão fazer a diferença no seu trabalho como web designer. Vamos começar? Não gostei desse também. Um outro exemplo aqui. Olá fulano, grato por entrar na nossa comunidade por aqui. A gente fala sobre como transformar desafios em oportunidades reais no mundo do web design. Preparado para elevar o seu negócio? Então aqui eu vou utilizando isso daqui e vendo qual dos scripts vai ficar melhor para o meu script final, né? E eu posso fazer variações desse mesmo script, né? Então eu posso, por exemplo, colocar aqui, me dê 5 variações do script 5. Faz conta que eu tenha gostado mais do script 5, então eu peço para ele dar mais 5 variações aqui. Porque daí com essas variações eu posso ir testando e vendo qual que vai me dar resultados melhores, tá? E assim o trabalho vai se retroalimentando e assim você vai conseguir melhores resultados, tá bom? E como eu falei para você que ficou aqui comigo até o final desse vídeo, eu vou deixar uma surpresa super especial para você, que é basicamente esse prompt de definição de persona. Então é um prompt completo, tá? Que você vai ter acesso nesse material, tá? Então ele tem diversas questões aqui que vão te ajudar muito a desenvolver a sua persona para você já começar a se posicionar no digital, tá? Se posicionar no seu Instagram e começar a vender diariamente as suas mentorias, o seu serviço, ou o que for que você venda
por aí, né? Então aqui tem um prompt completo, ó como que é grande o processo aqui. E no final você ainda consegue criar conteúdo utilizando essa persona como base, tá? Então esse prompt aqui é muito bom, muito top, tá bom? Então não deixa de conferir ele depois que você terminar de fazer os seus scripts automáticos também, tá? E se você tem um negócio digital e quer começar a escalar e pensa em dar um próximo passo aqui comigo, eu vou deixar também esse link aqui para os próximos passos, caso você queira fazer sua aplicação para minha mentoria ou para minha implementação, tá? Então você vai clicar aqui e vai estar acessando aqui a minha aplicação para essa consultoria estratégica, em que eu vou dar uma analisada no seu negócio e te auxiliar com isso, tá? São algumas perguntas aqui básicas aqui só para eu poder entender a situação do seu negócio e assim eu poder te ajudar da melhor forma possível e da forma mais personalizada possível. Então, se for o seu caso, se você já quer dar os seus próximos passos, é só acessar aqui. E no mais, pessoal, pro vídeo de hoje é só isso, tá bom? Espero ter te ajudado muito com esses scripts aqui. Esse script de social selling infinito, ele é top e você pode testar ele direto com vários processos diferentes. Você pode alterar ali alguma fase que você não tenha gostado, né? Apesar desse script já ser validado por mim, eu já ter validado ele, já ter feito mais de R$5.000 em uma única semana utilizando ele. Então, recomendo que você utilize ele como base, tá? Então, é isso. Até mais. Obrigado, viu?